Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa live de hoje. Acho que é importante deixar as pessoas, né, chegarem. E hoje temos aqui a Tássia Camargo, atriz, diretora, apresentadora, o Leonardo Stoppa, economista, jornalista, o Rubens Rodrigues, advogado, e vamos fazer uma conversa bastante qualificada hoje sobre os mais diversos temas, né? Eu, Leonardo, Rubens, estamos no Brasil, a Tássia já vai falar de onde que ela está falando conosco. Tássia, você já quer começar falando um oi para todo mundo, dizendo aonde você está? Sim. Bom, primeiro agradecer eu vou chamar de Cristiano, o doutor Cristiano. Chamo como? Cristiano ou doutor Cristiano? Cristiano, claro. Tá bem. Agradecer ao Cristiano o convite de estar aqui com o Leonardo Stoppa, o doutor Rubens Francisco, a doutora Valesca, que infelizmente hoje não pôde estar, né? Tem filhos gêmeos aí, então quem tem sabe como é. Eu estou aqui em Portugal, né? Quase 3 anos. E, bom, primeiro agradecer. Segundo, quero dizer que eu sou brasileira. Por que eu estou enfatizando isso? Porque muitos postam nas redes sociais, por que eu dou palpite no Brasil se eu não sou brasileira, que eu não moro no Brasil? Então, eu acho isso uma loucura, porque eu sou brasileira, eu só não participei da passeata dos 100 mil, porque eu tinha poucos anos de vida, mas eu desde as diretas já, eu sempre quis um Brasil melhor e ainda quero um Brasil melhor. Muito bom. Leonardo Stoppa, quer dar o seu boa tarde a todos? Bom, vou começar dando um boa tarde a todo mundo, pedir os compartilhamentos, e eu estou tentando descobrir o que está acontecendo que, por enquanto, não está funcionando no YouTube. Será que é alguma coisa aí, doutor? Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada na transmissão, mas eu queria, né, começar pedindo às pessoas para compartilharem, isso faz uma diferença muito grande. Vamos aumentar o alcance dessa transmissão, e aos poucos melhorando o otimismo, né? As coisas estão, de uma forma ou de outra, as coisas estão começando a caminhar para uma direção mais agradável para o Brasil. Então, uma pergunta, desculpa, porque eu estou aqui no Face do Cristiano Zanin, na página oficial, e não estou vendo ao vivo. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue... Atualiza, né? Eu atualizei. Não estou a ver aqui. Vamos ver. Rubens, se você quiser... Entrou! Aqui no Face já está, já vou compartilhar. Atualiza, né? Eu atualizei. Não estou a ver aqui. Eu vou até tirar meu som aqui, senão vocês vão... Acho que agora já estamos no Facebook. Pronto. No Face já está. Rubens quer falar um boa tarde a todos antes de começarmos a nossa conversa, realmente? Não, tá joia. Tá joia. Muito obrigado aí pelo convite, Zanini. Tássia, como é que... Tássia, Stoppa. Tássia, como é que você, aí de Portugal, está vendo, né, isso que está acontecendo no Brasil, essa situação bastante conflituosa entre os poderes? Como é que você tem visto isso? Olha, bom, eu vejo com muita tristeza, porque, como eu disse, eu sou brasileira e luto pelo meu país, que era um país melhor. E o que eu vejo, né, na imprensa aqui, tanto de Portugal como da Espanha, da França, enfim, mas vou falar de Portugal, é que eles nem tocam o nome, como eu também me recuso a tocar, desse
desse presidente, que não é meu, desse desgoverno, ele é chamado aqui como fantoche, eu já chamo de energúmeno. É muito triste, porque o que a gente vê aqui? Além de ter muitas mortes no Brasil pela irresponsabilidade desse desgoverno, não é? O Bolsonaro, acabei falando o nome, olha. O Bozo, ele jamais seria eleito, né? Isso eu preciso falar, e aqui também é colocado isso, e eu vejo assim, que ele não seria o presidente dos que votaram se não tivesse acontecido a Lava Jato. Porque ele só é presidente por causa da Vaza Jato, né, que o Moro e o Dallagnol criaram. Senão ele seria hoje um simples deputado. Ele não foi em nenhum debate, também não. Ele é tonto, mas ele não é louco de ir, porque também não teria argumento nenhum. E no meio dessa pandemia, que a Europa leva muito a sério, é muito triste, e os portugueses, eu não só falo da imprensa, mas como os amigos, eles me perguntam como pode? Como pode? O exemplo é aquela cavalgada dele, aquilo me deixou, porque eu nasci em 61, não é? Então, quando a ditadura entrou, 64, eu tinha 3 anos, mas aos 78, no teatro, que eu tinha 17, eu vivi momentos de um cavalo a entrar no teatro. Então, aquilo me enervou. Essa coisa do copo de leite também é uma coisa... o Leonardo talvez possa explicar isso melhor que eu. Todo mundo fala, mas é simplesmente um copo de leite. Não, tudo que ele faz tem um porquê. O copo de leite é da época para ser branco, então todos tomam copo de leite, como a cloroquina. Vocês tomam tubaína. Tubaína, na época da ditadura, eu não lembro se foi no Brasil, mas a tubaína, a pessoa ficava deitada, abriam a boca assim, fortemente, iam jogando água, e a pessoa morria porque eles jogavam água até ela morrer. Isso se chama tubaína. E aqui os portugueses falam, como pode a acontecer isso? Como é que elegeram? Eu falei, a Lava Jato, as pessoas desinformadas, a emissora golpista, que como deu o golpe em 64, deu o golpe na era Collor, e que está a pensar em dar um golpe agora com o Moro, né? Eu acho que é uma segunda era Collor aí, piorada. E, infelizmente, né, a gente tem 2 Brasis, é o que a gente vê aqui, e eu, como brasileira, sinto, e os portugueses também sentem, os jornalistas comentam, porque, assim, a raiva do PT é tanta que a classe média, ela achou que valia tudo para tirar o PT, tendo outras opções para votar, que não fosse o PT. Mas preferiu afundar o país, é um retrocesso muito ruim. Então, o que se vê aqui dos portugueses jornalistas, e o que eu vejo, não imagino o que vocês estão a passar no Brasil. Eu, às vezes, fico assim, a pensar, nossa, se eu for ao Brasil, eu acho que eu vou ficar muito assustada. Eu já saí há 3 anos muito assustada. E é lamentável, porque ninguém acredita que esse energúmeno diz que o livro só tem que ter mais fotos, porque tem muita letra. Ninguém acredita que ele está a cavalo, que ele chama para manifestação, que ele vai... Ninguém entende como ele foi eleito. Ontem, por acaso, um comentarista e jornalista muito sério, e escritor, um grande escritor, o Miguel Sousa Tavares, falou sobre isso. Ele falou assim, ele foi eleito porque, ele falou o que eu penso, por causa da Lava Jato, senão ele não seria eleito. Esse é um ponto importante que você deve ter acompanhado, todos aqui, né, alguns manifestos já que estão surgindo, e pelo menos em um deles eu vi a referência a um presidente democraticamente eleito. Eu tenho muita dúvida, para dizer o menos, em relação ao uso dessa expressão.
Primeiro, como você bem disse, a Lava Jato produziu isso que nós estamos vivendo hoje. Não bastasse isso, em 2018, durante as eleições presidenciais, nós conseguimos uma liminar no Comitê de Direitos Humanos da ONU que assegurava ao presidente Lula o direito de participar das eleições. Naquele momento, ele era o primeiro colocado nas pesquisas eleitorais. E o Brasil descumpriu esta liminar e, portanto, se tornou inadimplente no plano das suas relações internacionais. Então, eu tenho bastante dificuldade ao me deparar com essa expressão democraticamente eleito. Nós tivemos efetivamente uma eleição, as pessoas votaram, mas seja pela Lava Jato, seja pelo descumprimento desta liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU, eu penso que, embora na forma tenhamos votado, tivemos uma eleição, na substância, essa eleição ela foi bastante comprometida por esses fatores. Leonardo Estopa, o que você pensa, o que você acha de tudo isso? Como é que você está vendo o Brasil? Pois é, Zanin. Eu costumo falar que o que a gente está vivendo hoje é uma construção que vem de longas datas, né? Claro que o lawfare é parte disso, é uma das armas que tem sido utilizada, obviamente, por essas estruturas de poder que querem, em síntese, colocar o Brasil na qualidade de fornecedor de matéria-prima. É um jogo muito grande. As pessoas costumam imaginar que tem uma luta para diminuir a corrupção. Não, existe uma luta no Brasil pela corrupção, que é bem diferente. A gente percebe que a Operação Lava Jato, em momento algum, estava preocupada necessariamente com combate à corrupção, mas simplesmente oportunizar uma parte do Poder Judiciário e uma parte do Ministério Público acesso ao dinheiro da corrupção. Então, ali tinham negócios do tipo, olha, você vai beneficiar tal empresa e essa empresa vai te pagar pelo trabalho que você não poderia cobrar, né, que é um trabalho de Ministério Público, um trabalho de Poder Judiciário, mas ela vai te pagar indiretamente com contratações para palestras, com exposição midiática. Então, tudo que a gente, toda essa experiência que a gente teve no Brasil nos últimos anos, que acabou levando a nossa população a essa situação de insanidade que a Tássia falou, essa situação de querer tirar o PT de qualquer maneira, é uma construção que, no final das contas, tem uma finalidade. Essa finalidade é entregar o Brasil como produtor de matérias-primas, como produtor de alimentos, para que a gente trabalhe no Brasil, para que o consumo aconteça fora do Brasil. O Brasil estava incomodando muito, o Brasil estava consumindo demais. Se a gente pega o início do governo do ex-presidente Lula e avalia apenas pelo salário mínimo, a gente teve um crescimento do PIB praticamente 5 vezes, e a metodologia de aumento salarial que a gente tinha antigamente, que era indexada também ao crescimento do PIB, além da inflação, fez com que o brasileiro passasse a ganhar pelo salário mínimo 4 vezes mais do que ele ganhava no início, ou seja, no final do governo Fernando Henrique. Imaginar um brasileiro que consome 4 vezes mais é imaginar um brasileiro que está disputando por recursos naturais, é imaginar um brasileiro que está, de certa forma, concorrendo pela carne produzida no Brasil, pelo alimento produzido no Brasil, pelos carros que são fabricados no Brasil. Então, para garantir que a produção brasileira ficasse disponível para países como Estados Unidos e até mesmo China, a gente não pode tirar, obviamente, nenhuma potência dessa briga por recursos naturais. Para garantir o Brasil como produtor de recursos naturais, eles precisaram criar essa sociedade doente que a gente tem hoje, que fala de comunismo, não consegue conectar uma coisa a outra, é só essa loucura, mas no fundo a finalidade de tudo isso é fazer com o Brasil aquilo que eles fazem com o Oriente Médio, um conflito constante. Dentro de um conflito é impossível ter atividade industrial, mas é possível você promover uma atividade rural baseada em máquinas. Então, o que acontece com o Brasil? Enquanto a gente tem briga, petralha, coxinha, direita, esquerda, enquanto a gente tem esse tumulto na política, a gente não tem capacidade de desenvolvimento industrial, a gente não tem renda, a gente não tem dinheiro, não tem capacidade
de consumo, por causa do alto desemprego. Esse alto desemprego gera uma pressão muito grande de trabalhadores por empregos. Para exportadores é uma coisa fantástica. Então, tudo isso que a gente está vivendo no Brasil hoje tem que ser encarado como uma estratégia de recolocação no Brasil na qualidade de colônia. A gente não pode pensar, por exemplo, que o governo Bolsonaro Guedes está errando. Não. A gente não pode pensar que o que aconteceu foi uma estratégia mal feita de um grupo de poder que errou e por isso não está dando certo. É muito importante que o brasileiro entenda que a situação que o Brasil está sendo levado hoje para essa situação de conflito social, conflito político e miséria e alto desemprego é uma situação muito bem-vinda para quem está causando isso. Enquanto a gente estiver passando dificuldades, enquanto o nosso povo estiver brigando, enquanto a nossa indústria está fechando, a gente está crescendo a indústria nos países que provocaram esse lawfare no Brasil, a gente está crescendo o desenvolvimento lá, gerando conforto lá, às custas do sacrifício do povo aqui. Ou seja, o Bolsonaro não está errando, o Bolsonaro está cumprindo uma agenda que é contra os interesses do Brasil. Então não tem essa coisa de sonhar que vamos dar um tempo para ver se ele consegue acertar. Ele está acertando, mas o acerto dele é contra os interesses do povo brasileiro e a favor de uma meia dúzia de exportadores que querem esse alto desemprego no Brasil. Muito bom, Leonardo. E Rubens, como é que você está vendo, né, essa situação? O que você pensa sobre isso? Vou pegar esse nicho deixado pelos três, que vocês deram uma visão geral, né, de todos esses aspectos que a gente está enfrentando hoje dentro dessa pandemia, que é só a cerejinha do bolo, né? Uma variante que ninguém contava até o início do ano, até o final do ano passado, e acabou acontecendo, agravando e precipitando algumas situações. Assim como a Tássia colocou, que no cenário internacional o Brasil está sendo muito mal visto, e o presidente Bolsonaro muito criticado, né, o resultado que está tendo agora, das políticas que a gente já sabia que ele ia adotar. Aí a gente lembra como é que chegou nessa situação, como a Tássia colocou, né? Se não fosse a Lava Jato, a gente não estaria nessa situação hoje, né? Parte da situação da Lava Jato conseguiu se concretizar justamente por estratégias que passaram na qual você falou. Você conseguiu uma coisa, acho que inédita, né, na advocacia brasileira, que é uma liminar, um tribunal internacional, garantindo o direito político de um cidadão brasileiro para participar de uma eleição. Né? E o nosso judiciário, assim, a gente tem que deixar bem claro que o que ele está falando aqui é a opinião de cada um, né? Não é uma coisa global. Então, o que eu estou falando aqui é uma opinião minha dentro de uma visão que eu tenho e tal. O judiciário altamente comprometido com essa sistemática de destruição do Brasil negou, né, a vigência a essa liminar de participação do Lula nas eleições de 2018, e isso foi um fator decisivo para a vitória dessa conformação política que está vivendo hoje. Então, a Lava Jato, ela foi o estupim, né, a espoleta desse projétil, dessa bomba, né, que estraçalhou o Brasil em vários segmentos. Principalmente, ele começou destruindo as nossas empresas de indústria pesada, a Petrobras, então, quer dizer, destruiu praticamente toda a nossa capacidade de captação de recursos no cenário internacional. Aí atuou mais incisivamente na política com esse cerceamento dos direitos políticos do Lula, mesmo numa proeza inédita, um fato histórico, essa liminar num tribunal internacional em prol da preservação do direito político de um cidadão brasileiro. Isso nunca aconteceu. Foi uma coisa assim. E o STF, na pessoa de um ministro, jogou tudo isso por água abaixo, nos mergulhando nesse abismo que estamos hoje. Aí você pega esse último cenário, que foi muito bem desenhado pelo Estopa, que tudo isso serve a um propósito. Tudo isso aí é um script. Tudo que ele explicou é exatamente o que está acontecendo e o que é para acontecer. Eu só faria uma complementação, que talvez seja uma análise assim, diferente do que a gente está abordando aí pelas correntes, é que essa derrocada do Bolsonaro, né, essa opinião internacional contra ele,
o judiciário contra ele, não é que o pessoal está achando que ele não está cumprindo ou que não deu certo a plataforma e tal. É que com a escassez de recursos, é um ditado que o brasileiro conhece bem: farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Nós temos diversas quadrilhas do Brasil que estão aí dominando já há 500 anos. Né? Aí chegou, você sem recursos, não tem para onde tirar mais. Quem é do Rio de Janeiro conhece bem essa situação, né? Que era explorado pelo narcotráfico, aí surgiu um outro segmento meio criminoso também para disputar, que era a milícia. Né? E aí disputando espaço, porque você tem um recurso lá, que são a população para ser extorquida e oprimida. Né? E a população é finita, só tem aquele grupo ali e tal. Então o pessoal vai tirar recursos daquele grupo. Se você ampliar essa realidade do Rio de Janeiro para o Brasil, como de fato aconteceu, o Brasil se acariocou, né? Essa política de guerra de quadrilhas por recursos, ela foi levada no âmbito nacional pela política. Então, o que acontece é que o Bolsonaro, assim como o Collor, quem lembra, quem viveu a época do Collor, percebeu bem isso, o Collor foi criado pela Rede Globo, por esse mesmo grupo que está fazendo o que está fazendo hoje, fez o Bolsonaro. A exemplo do Bolsonaro, o Collor era um cara imprevisível. Ele chegou lá, tudo bem, ele cumpriu um script até um certo ponto, mas ele tem as vontades dele também. Né? Então, o grupo dele quer ocupar o espaço e quer os recursos. Ele começa a competir também com os recursos que estavam destinados ao Judiciário e ao Ministério Público. E é aí que vem o conflito. Se não fosse por isso, eles não estariam se estranhando. O problema é que, quando começou a haver esse rareamento, porque a gente já destruiu a Lava Jato tinha destruído toda a nossa capacidade de captação e de geração de recursos, em termo terciário, só sobrou o que ele está falando, praticamente produção de alimento. E produção de alimento para fora. Porque, por exemplo, com dólar a 7, com euro a 6, se o pessoal vinha comprar toda a produção de soja do Mato Grosso e levar embora, o Brasil produziu tonelada de soja e não vai consumir uma grama. Tudo vai para fora. Quer dizer, o Brasil produz alimento e passa fome. Como era a nossa realidade já há bastante tempo, e agora otimizado com a questão das máquinas. Então, talvez a gente tenha que fazer uma releitura desse momento e não entender que o descarte do Bolsonaro também seja o script tal qual ele foi desenhado lá atrás, justamente para fechar cada vez mais o regime. O que você tem que pensar no seguinte: se tirar o Bolsonaro agora, o que acontece? Vem o Mourão? Vai chamar eleições diretas? Mas vai chamar eleição direta para quem? Né? Como é que vai ser essas eleições diretas? É uma grande questão. Tássia, olha, tem muita gente aqui mandando mensagem para você, a Neide dos Santos, Tássia, muita querida, Angelice Santos, Tássia, volte às novelas, saudade. Bonitinha. Márcia Noleto, querida amiga Tássia Camargo. Márcia Noleto, eu vou fazer um parênteses. Primeiro, assim, um beijo para todos. A novela portuguesa que eu fiz aqui, Valor da Vida, vai passar no Brasil. Era já para estar a passar, mas aí deu um probleminha, mas vai passar. Mas a Márcia Noleto, a gente tem uma história muito linda, porque... Linda, entre aspas. Eu perdi minha filha e ela perdeu a dela, não é? E ela é fundadora da Mãe Sem Nome. E eu sou a madrinha, ou seja, as mães que se unem, não para falar coisa ruim, mas sim para levantar as mães que estão a perder filhos e que, quando a gente perde, fica sem chão e sempre vai à procura de alguém que acabou de perder para falar, e agora? O que eu faço? Então, um beijo muito grande para todos os comentários e em especial para minha querida Márcia Noleto. O doutor Rubens falou alguma coisa de eleição, não é? Sim, sim. Pois é, Mourão, posso falar sobre isso? Pode, deve. O Mourão não é melhor que nada, né? Então, o ideal seria uma eleição. Eu anoto algumas coisas porque o meu pensamento, a boca é mais rápida que o pensamento, aí eu vou mudando de assunto, ninguém entende nada. Mas, assim, eu sou a favor de um impeachment com eleição, desde que seja legítima, ou seja, desde que todos tenham direito, não é, para se candidatar, inclusive o presidente Lula. Aí vão escrever aí, ela é louca, não vai conseguir, mas o ideal seria isso.
É o que uma deveria limite. ter sido, né, Sim, nas sim. eleições de 2018, não fosse o descumprimento dessa liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU e toda a atuação da Lava Jato. Sim, a Lava Jato. Eu lembro que quando o Dallagnol foi no Jô Soares e o Jô falou assim: quem acredita na Lava Jato? 2 levantaram a mão. Lava Jato foi pronta para isso, né? Aí tem pessoas aí quietinhas, como Aécio Neves, mas está por detrás, né? Ele mesmo no golpe, que não foi impeachment. Eu estive em Brasília com o Leonardo Boff, com a saudosa Beth Carvalho, Cristina Pereira, tantas outras pessoas queridas. E aí, na sala do Renan, quando ele falou assim, nós vamos até o limite da Constituição. E eu virei para ele e perguntei, mas a Constituição tem limite? Depois disso, nossa Constituição foi rasgada, porque ficou ali o golpe escancarado, não é? Da Dilma. E eu não sei quem falou do Bolsonaro, né? Que ele, claro, a grande emissora aí, 2 Brasis, toda essa armação da Lava Jato, e aí tem gente que fala assim, o povo não foi enganado. Não foi enganado. Ele fala que é ditadura, que ele odeia negro, a gente está vendo aí agora, não é de agora isso, né? O racismo já é de muito tempo, os índios, a Amazônia, ele quer destruir, ele quer e está conseguindo destruir tudo. Então, o ideal, nesse momento, seria, eu sou a favor de eleição, a favor de impeachment com eleição, desde que ela seja legítima, para que todos possam se candidatar. Inclusive o presidente, que eu falo com o maior prazer, o presidente Lula, que se entrar, dançou. Não tem para ninguém. Na verdade, não tem para ninguém. O problema todo são os obstáculos indevidos, né? É aquilo que a gente fala há algum tempo, que é a existência do lawfare. Se você tiver um Estado cooptado, que esteja agindo contra os seus inimigos ou adversários para retirá-los da vida política, isso é um jogo desleal, é um jogo que promove o desequilíbrio, né, de todo da democracia, e o resultado disso é exatamente o que nós estamos hoje vivendo. Mas, sim, desculpa, pode falar. Eu ia perguntar para o Leonardo, Tássia, como é que ele está vendo a situação econômica, enfim, nós temos uma tragédia, né, que é a pandemia, muitas pessoas morrendo, o Brasil no epicentro desse problema, e temos também uma questão econômica, né? Léo, como é que você está vendo? Existe uma possibilidade de uma recuperação? Nós estamos agindo corretamente para que haja essa recuperação? Então, essa questão econômica, digamos que o abismo econômico do Brasil, ele nem está tão conectado ao problema da pandemia. O problema da pandemia é um choque mundial, um choque econômico mundial. Então, o mundo, obviamente, diminui o consumo de determinados produtos, interrompe o consumo de alguns produtos, como entretenimento, teatro, cinema, essas coisas tiveram, obviamente, um impacto extremamente grande. Mas quando a gente pensa nas atividades que são, na maioria das vezes, extremamente necessárias e que são, na maioria das vezes, produzidas por máquinas, essas atividades não estão paradas. O problema da economia no Brasil, ele começa no momento em que a Dilma sai e dá lugar ao Temer, e a gente começa a caminhar para um Brasil serviçal. Olha, a Lava Jato, ela foi o primeiro passo num processo, vamos esquecer a parte política, vamos esquecer completamente a questão de quem deveria ou quem não deveria ser preso.
Vamos imaginar um país sério. Vamos imaginar que num país como Estados Unidos, uma empresa responsável por milhões de empregos diretos e indiretos começasse a ser investigada. Jamais os Estados Unidos permitiriam a destruição dessa empresa. A gente tem, obviamente, numa destruição de uma empresa do tamanho de uma Odebrecht, ou então outras empresas que foram destruídas pela Lava Jato, a gente tem toda uma cadeia conectada que é destruída junto. Então, olha, se uma construtora é destruída, você automaticamente destrói a fábrica de cimento, você destrói a fábrica de cerâmica, você destrói toda uma cadeia produtiva. Então, o abismo econômico brasileiro, ele se deve 99% à Lava Jato. O resto, né, a essa arquitetura que foi feita para recolocar o Brasil nessa posição colonial. O resto é resto, né? As pessoas falam, aí a corrupção. Lógico, a corrupção, ela é um entrave, sim, para a questão moral brasileira, mas em termos econômicos, a gente pode fazer a mesma proporção. 99% do abismo econômico é culpa da Lava Jato e não por causa de erros da Lava Jato. E esse é um erro de comunicação nosso. Quando a gente tenta dizer que a Lava Jato errou, e por que a Lava Jato errou, ela quebrou a economia brasileira, a gente cria, né, automaticamente a gente cria na cabeça das pessoas aquele sentimento de que erraram tentando acertar. Não foi isso. A Lava Jato, ela tinha o objetivo de destruir as empresas brasileiras para criar viabilidade para as empresas americanas em países como Angola, em países que eram, naquela época, clientes dessas empresas de alta tecnologia do Brasil. Se a gente inverte as coisas, as pessoas vão entender que, na verdade, a Lava Jato não errou tendo boas intenções. Ela acertou. A finalidade dela era destruir a economia brasileira. Então, a partir do momento em que a gente tem essa operação orquestrada de fora, que conseguiu destruir a nossa indústria, a gente começa a viver uma situação muito complexa, que é uma situação de o que a gente tem para vender para fora? A gente tem produtos de baixo valor agregado, né? Grãos, a gente tem agora produtos pecuários, agropecuários, a gente tem também minérios. Numa situação em que a gente só vende produtos não beneficiados e até o refinamento de petróleo não está acontecendo mais no Brasil, a gente está começando a mandar para fora, todos os trabalhos que têm um alto valor agregado são dispensáveis. Então, as pessoas que antes trabalhavam como engenheiros, agora elas estão trabalhando fora da área delas. E isso não são suposições, isso a gente tem como dados, como, por exemplo, antes do coronavírus, antes da pandemia, dados do ano passado, o Brasil conseguiu atingir o maior nível de subutilização da mão de obra de toda a sua história. Então, aquela história de que o Brasil começou a diminuir o desemprego com o governo Bolsonaro, sim, é muito fácil você diminuir o desemprego. Você tem uma pessoa que tem 20 anos de experiência, por exemplo, como engenheiro, a empresa quebra. Aí uma pessoa pega e ganhava 30 mil reais, essa pessoa começa a ganhar 1.500 reais como Uber. E aí você coloca nas estatísticas de que aquela pessoa está empregada, porque agora ela é microempreendedora individual. Mas essa pessoa que consumia 30 mil no mercado, agora está consumindo 1.500 e assim por diante. Isso tudo causa uma redução da economia. Então, a Lava Jato e essa arquitetura de destruição da democracia brasileira acabaram com a economia brasileira. O coronavírus, ele veio para aquietar a população dentro de casa, porque em termos de economia, a nossa economia já estava fadada à agropecuária e extrativismo. Isso porque a nossa viabilidade industrial, principalmente de produtos voltados ao mercado interno, essa viabilidade foi destruída no momento que eles criaram esse grande desemprego no Brasil. Nós não temos público consumidor mais. Essa é a grande realidade. E como que nós estamos enfrentando isso? Com desinformação. Porque a gente esconde isso da população. A população não entende a importância de parar esse conflito social. Parece que a Tati falou dessa questão de que nós temos protestos, mas os protestos não conseguem falar, na verdade, o porquê eles estão protestando. Tem toda uma confusão da esquerda, desde a queda da Dilma, a gente tem uma confusão de uma esquerda que não consegue entender que é muito fácil para a direita derrotar um nome diferente do nome do Lula. É muito fácil para eles. Eles criam, é tudo estratégico, eles criam lá a vergonha sobre apoiar o ex-presidente Lula. E a gente tem um monte de esquerda perfumada que fala, eu sou esquerda, mas eu não quero o Lula. É muito fácil derrotar.
É muito fácil, coloca um patinho lá que vai tomar pancada, coloca o Lula na cadeia para evitar que o Lula dê o apoio a uma pessoa, e é óbvio que essa pessoa vai ser derrotada. Derrotada pelo maior número de eleitores? Não, derrotada pela decepção, abstinência, votos brancos, votos nulos, que é o que aconteceu. E agora estamos indo para a mesma direção. Eu falei isso no Réveillon, eu falei no 247 no Réveillon. Estamos observando o Brasil criar uma viabilidade de antecipação das eleições, por isso que eu acho que o caminho não vai ser impeachment, vai ser cassação da chapa, é por isso que estão batendo em cima da questão do fake news, vão tirar a chapa Bolsonaro e Mourão para conseguirem antecipar as eleições, porque o Moro ainda tem uma certa viabilidade. Por quê? Porque a esquerda não se une no sentido de trazer de volta os direitos políticos do ex-presidente Lula. E tudo isso é comunicação. A estratégia é o seguinte, eu não tenho nenhuma vergonha de chegar aqui e falar que a minha luta é pela devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula, porque, para mim, o que tiraram foi o direito meu de votar no ex-presidente Lula. Mas a estratégia deles é tão forte que eles conseguem fazer com que pessoas de esquerda tenham vergonha de apoiar o ex-presidente Lula, tenham vergonha de dizer, eu quero votar no ex-presidente Lula. Eu quero o nome do ex-presidente Lula nas urnas. Isso é estratégia de comunicação. As pessoas pensam, olha, eu tenho que ser contra o Bolsonaro, mas eu não posso ser a favor do Lula, porque senão vão fazer chacota comigo, vão falar que o Lula é ladrão. Tudo isso está no campo da comunicação, está no campo da estratégia. Enquanto a gente não tiver essa reconexão da sociedade como um povo, uma nação, para o crescimento, a gente só vai despencar em termos econômicos. É um Brasil rural, é um Brasil com alto nível de desemprego, uma meia dúzia de exportadores ganhando muito dinheiro, outra meia dúzia de ruralistas ganhando muito dinheiro e a população só caminhando cada vez mais para a miséria. Pois é, você falou em desinformação e desilusão. Eu acho, Leonardo, que essas, inclusive, foram matérias-primas utilizadas pela Lava Jato para promover todas aquelas arbitrariedades. Quer dizer, era como se tudo fosse justificado em cima de uma verdadeira campanha. E isso efetivamente acabou encobrindo para muitos, ou enganando muitos, sobre aquilo que realmente estava acontecendo no nosso Brasil. Rubens, você, do ponto de vista jurídico, você acredita que as opções que temos aí pela frente, nesse cenário que está se desenhando, seria uma cassação de chapa, seria um impeachment? Qual a sua análise jurídica sobre esse cenário? Você acha que há argumentos jurídicos viáveis para algo que caminhe para impeachment ou para cassação de chapa? Não, olha só, eu fecho muito com essa análise do Estopa. Acho que ele analisou corretamente. A ideia é a cassação de chapa por esses motivos, né? Porque eles querem colocar o Moro. Né? Se não der, vão tentar um outro cara aí, mais ou menos criado, já estão desenhando alguma coisa aí, de um substituto. Mas a ideia básica é essa daí para continuar o projeto e eles se mantendo, né, sugando o que restou de recursos. Então, esse é um ponto. Eu acho que a ideia deles, eles vão direcionar todos os recursos deles para isso, para a cassação de chapa. Com relação à viabilidade jurídica disso, o senhor doutor sabe melhor do que eu, já precluiu essa questão de caçar chapa. Né? O tempo, os prazos para processo eleitoral são exíguos. Tudo isso já foi. Agora, assim como o Barroso não deu a mínima por uma liminar da ONU, no caso do Lula, ele vai dar a mínima para processo, para a liturgia processual, e pode vir a concretizar isso. E é nesse ponto que eu tenho assim, uma visão um pouco controvertida a respeito, que cito de novo as palavras do Estopa, ele tem que ver o Brasil como uma unidade, e de repente é uma questão de estratégia. No xadrez você vê muito isso, né? Sacrificar uma peça para poder adquirir uma posição, para você tentar estabelecer uma estratégia. Se eles querem que o Bolsonaro caia, né, quer dizer, eles querem que a chapa inteira caia, porque eles sabem que tirar o Bolsonaro para deixar o Mourão não é nem 6 por meia dúzia, é trocar 6 por 7, porque o Mourão sabe usar talher.
O Bolsonaro já tem um pouco mais de dificuldade. O Mourão não vai ter essa dificuldade. Então, eles querem eliminar essa questão do Estado policial e deixar realmente a questão neoliberal. Até porque é meio que incompatível o Estado policial com o Estado neoliberal. Não dá certo, não bate. Por isso que tem essas convulsões aí na política do Bolsonaro. Porque os discursos são contraditórios, muito contraditórios. Então, a gente apoiar o Judiciário e o Ministério Público contra o Bolsonaro, eu acho um erro estratégico. Embora você não tenha nenhuma convergência política e ideológica com essa plataforma que está aí, a plataforma que quer derrubar a situação é pior para... Eu analiso assim, dentro dessa sistemática de você não ter estabilidade no país. Não que manter o Bolsonaro vai dar estabilidade, não vai dar. Ele vai estar dentro dessa proposta de cada vez mais, o que ele está lá para fazer, ele vai continuar fazendo, se ele continuar. Agora, ele saindo nessa formatação através da via jurídica, ou seja, a lawfare que foi praticada contra o PT, contra a Dilma e finalmente contra o Lula, acabando por derradeiro com tudo, porque isso começou lá atrás, começou até antes da Lava Jato, com mensalão, com a condenação do Dirceu, a condenação do Genuíno, só na liturgia, na literatura, a questão de não ter prova, mas ter convicção, tudo isso começou lá atrás, a introduzir esse agente norte-americano, que é o Moro, e ele levou às vias de fato, né? O pessoal tocando aqui para falar, ele levou às vias de fato o projeto do Império Anglicano para poder exterminar, como é que está falando aí, desmontar completamente o país e transformar ele num celeiro. Não é nem necessariamente uma colônia americana, colônia sionista e tal. É um celeiro do mundo. O pessoal vai lá, tem um silo lá de grãos e tal, e que colhe de matéria-prima. Esse é o ponto. Agora, se a gente pensar estrategicamente, no tabuleiro, o Bolsonaro é uma peça, hoje, importante, de manter a posição onde ele está. Porque se ele sai dali, você abre todo um caminho para esse pessoal ainda acentuar, acelerar, e talvez não mais ser possível reverter a unicidade nacional. Porque você pode ter, por exemplo, tirando ele, né? Você coloca aí o Mourão, aí fica lá os militares e tal, você não sabe o que vai acontecer disso aí, vocês vão largar isso, né? Depois que realmente o Mourão ele é diferente, né? Aí vai ficar realmente uma coisa militar mesmo. E o Bolsonaro é uma coisa mais ou menos. Você tirou os dois, colocou caçou a chapa, aí vai vir um candidato da juristocracia, do Ministério Público, do golpe, né? Da inteligência norte-americana. Ele vai ficar com plenos poderes, né? Porque ele veio para salvar a pátria. Ele vai entrar numa situação inédita na história brasileira. Ele vai entrar em umas eleições diretas convocadas no meio do caos. Então ele vai ser o salvador da pátria, com poderes titânicos. O que você vai ter depois disso? Dentro desse cenário? Porque, olha, ele não vai acabar com a pandemia. Ele não vai recuperar o Odebrecht, Petrobras, toda a cadeia produtiva. Não vai acontecer nada disso. Então ele vai entrar para quê? O que exatamente uma eleição nova, uma cassação de chapa vai beneficiar o Brasil ou vai estancar essa sangria que ele está submetido? Eu não consigo ver a viabilidade jurídica do que está sendo feito, a finalidade jurídica, o interesse de agir, para que isso? Eu olho para as atitudes do Celso de Mello, eu só vejo abuso de autoridade, como foi feito contra o Lula, contra a Dilma, contra o PT. Agora estão fazendo. O interessante é que esse tema da Lava Jato, que você tem um lema, né? Justiça para todos. Né? A Lava Jato ela introduziu o lema de injustiça para todos. Antes a justiça era só para o pobre, para o preto, né? Para o miserável e tal. Com a Lava Jato, ele democratizou a injustiça. Qualquer alvo, de qualquer nível, a gente pode praticar injustiça. E eu acho que é isso que está acontecendo nesse momento. Então, a gente tem que usar a cabeça e analisar o jogo. O Estopa está fazendo uma análise muito interessante. Acho que a gente tem que partir por aí. Me chamou a atenção que um dos movimentos que agora contesta, né, o presidente Bolsonaro é subscrito por um dos procuradores da Lava Jato, um daqueles procuradores que tiveram grande atuação, inclusive no impedimento do ex-presidente Lula. Tássia, como é que você vê esses movimentos que estão surgindo? Alguns colocam como algo próximo às diretas já,
Você concorda com isso? Você pode reformular a pergunta? Alguns movimentos pedindo, enfim, a destituição do Bolsonaro ou, enfim, a manutenção da democracia estão acontecendo e estão sendo comparados à direta já, dentre outros movimentos importantes que aconteceram no país. Como é que você está vendo essa situação? Eu não consigo ver, porque, inclusive, nós perdemos as diretas já, não é? E de lá para cá, porque naquela época existia um Brasil. Hoje nós temos 2 Brasis, né? Eu não consigo, o meu maior desespero é não conseguir... Eu falei aqui da eleição, né, o impeachment com eleições, desde que seja que os que estão impedidos, uma eleição legítima, vocês falaram outra coisa. É um desespero, porque eu não sei. E ainda mais nessa época de pandemia, porque, por exemplo, não fugindo da sua pergunta, mas na época do presidente Lula, ele pagou a dívida do FMI, ele estava do lado do pobre, Minha Casa Minha Vida, ele estava da classe média, ele estava do empresário. Acho que o maior erro foi não mostrar para a classe média o que eles estavam conseguindo fazer, não é? Porque quando teve o golpe da Dilma, eu lembro que eu estava no aeroporto, no mesmo dia, eu já não via uma pessoa negra ou de classe média baixa no aeroporto. E todos felizes e contentes. Me dá um certo desespero, porque eu realmente não sei. Eu não sei. Ir para a rua nesse momento, quando eu vejo, por exemplo, as torcidas se enfrentarem, aqui a gente tá a levar muito a sério. Olha, dos cabelos brancos. A sorte que eu sou loura. Mas já foi liberado para ir no cabeleireiro, mas eu não vou. Enquanto não tiver vacina, eu não vou ficar um cabelinho branco, vou assumir. Aí eu vejo aquele... Hoje em Portugal, Tássia, é possível? Existe lockdown? As pessoas estão em quarentena? Bom, mas só para terminar, né? Então, quando eu vejo aquele confronto, eu vou para essa. O confronto de torcidas é muito bonito, mas nesta época de pandemia, se o presidente Lula estivesse, não estava a acontecer tudo isso que está. São milhares de pessoas a morrer, isso é uma carnificina. A outra questão aqui, então, nós estamos no estado de emergência. O estado de emergência obriga o grupo de risco. Eu, por exemplo, sou considerada grupo de risco, não por ser quase uma senhora de 60, mas porque sou cardíaca, recente, de 1 ano, e tenho bronquite crônica. Então, mas todos dentro de casa, e aquela coisa toda que a gente está vivendo uma coisa inacreditável, está se reinventando. Quando entrou de calamidade, eu temo o estado de calamidade, apesar de aquilo de Portugal ser um grande exemplo, não estou a criticar. Mas tem um ou outro, e esse um ou outro, ele chega a contaminar mais 20, 30. Então, por exemplo, agora, o estado de calamidade, ele não exige que você use máscara ao andar na rua, só quando você entra no estabelecimento. Tem que ter, na praia, tem que ter um distanciamento de 2 metros. Mas existe uma coisa que é muito preocupante, eu não estou a criticar Portugal. Por exemplo, a TAP abriu São Paulo-Rio, que são os 2 focos mais contaminados no Brasil, né? Os 2 maiores focos. Então, vem um avião do Brasil. Quando não era ainda uma pandemia, eu era contra os portugueses contaminados irem para qualquer país e vice-versa. Mas não estão a fazer nenhum teste no Brasil, e quando chegam aqui, também não é feito teste. Mas se tiver uma febre, faz o quê? Ou seja, nós que estamos sofrendo muito, que estamos organizados, o português, ele é muito unido e ele segue as regras, existem multas se você não obedecer.
Aí a gente vai entrar de novo no estado de... Não estou a falar só dos brasileiros que estão a vir, mas, assim, algumas praias não obedeceram às regras, aí foram multados, botaram os policiais. Aqui é muito organizado. Fico muito triste quando eu vejo o Brasil com esse energúmeno e vi, por acaso, porque não sigo, aquela ex-secretária, a canastra, a do ponto, que, aliás, foi ensinar para o energúmeno usar ponto, ele parecia que estava dopado, porque ele ficava, eu vou agora. Falava, gente, a louca ensinou ele a botar ponto. Sou contra ponto, não, mas é porque ela nunca se esforçou, mas eu tinha que falar. Eu vi, por acaso, eu não sigo, mas ela está a apoiar isso. E vejo a filha a dizer, fique em casa, porque o Brasil vai ser uma carnificina. Portugal são 800 quilômetros, mais ou menos, de comprimento, e acho que 200 de largura, ou seja, ele é menor que Pernambuco. Então, é enlouquecedor ter esse louco, sei lá que nome se dá a essa pessoa, aos seguidores. Para mim, não é sexta-feira 13. Sexta-feira 13, para mim, é sorte. Quando é ruim, como está, é sexta-feira 17. Né? É muito preocupante, é muito triste ver o país onde eu tenho amigos conscientes, como vocês e muitos outros, com pânico de sair de casa, porque está naquela aglomeração. Agora, contas diretas já, nesse momento de pandemia, eu não sei o que pensar, não sei o que pensar, porque é contaminação, morte em cima de... Eu perdi minha mãe, vai completar no dia 7 um mês, e o laudo dela foi pneumonia bacteriana, foi cremada, mas não fizeram teste de Covid. Eu não estou a dizer que morreu de Covid, mas não fizeram, como muitos não estão a fazer. A Então, subnotificação, ela é evidente. A gente tem a massa na rua agora, nesse momento, eu acho, sim, que tem que combater o Moro, não só essa questão toda do Bolsonaro, porque eu vivenciei a era Collor. Eu conheci o Collor, ele é um titica, né, de galinha. Um cabelinho assim, feinho, não sei o quê. Aí eu fazia Salvador da Pátria, Tieta, e fazia escolinha do professor Raimundo. E aí chega aquela pessoa que eu olhei, nem sabia ainda quem era, e apresentaram, olha, esse é o... Ele já, a Globo já falava, essa emissora, olha, vai ser o presidente do Brasil. Aí veio um assistente dele lá, sei lá, um assessor, e falou assim, quanto você quer, Tássio? Eu tinha 28 anos, quanto você quer para apoiar, fazer coisas para o Collor? Eu falei, olha, o dia que o Lula me oferecer algum dinheiro para subir em palanque ou apoiar, eu não vou votar mais no Lula. Então, me desculpe, mas eu não vou. E vi como todo o esquema foi feito, por exemplo, Globo 90 é nota 100. E exigiram, senão você era despedido, que fôssemos todos para um cenário de Natal coloridos. Sacamos Paulo Betti, Cristina Pereira e tantos mais. Vamos para a Fundição Progresso, todo mundo de branco, cantar Lula lá. Lula lá. Tarará, tá, tá. Então, passava na Globo Natal, a gente passava, os mesmos que estavam ali, passávamos falando Lula lá. E a gente sabe que essa emissora, ela põe o presidente, ela tira o presidente, ela faz o que ela quer. Então, a gente tem que se preocupar também muito com o Moro, porque ela vai trabalhar em cima dele. Por detrás dele, vocês falaram em quadrilha, me veio logo o Aécio Neves na cabeça. Está por detrás, está quietinho, porque é que nem o Dallagnol. Fica quieto. Aí, quando o Moro faz um negocinho, como lançou lá o vídeo daquela loucura daquela reunião, gente, depois reclamavam, desculpa o palavrão aqui, os ouvintes, reclamavam que o presidente às vezes falava porra. Gente, ali foi de F para M, para P, foi uma coisa muito louca e, enfim, não vejo como as diretas já. Se não fosse numa época de pandemia, sim. Mas eu fico pensando na vida das pessoas. Até nesses energúmenos que tem muitos aqui. Há pouco tempo tinham assim, uns 40 no aeroporto aqui de Lisboa.
porque o Consulado do Brasil não ajudou. Todos que votaram 17 vieram para cá, e não tô falando mal da profissão de quem carrega móvel, de quem... Não, mas vieram para encher a nossa paciência, porque já que votou, não é um país das maravilhas, acabou a corrupção, né? Eu nunca vi acabar com o partido e a corrupção acabar. Nunca vi isso. Enfim, e ficaram no aeroporto quase um mês. E olha, eu me tornei um pouquinho uma pessoa, um pouquinho ruim. Você pensa que eu lamentei? Eu ficava assim na frente da televisão, bem feito, bem feito, bem feito. Todos lá, o Consulado do Brasil não ajuda, ninguém ajuda. Quem ficou a tentar ali ajudar foram os portugueses. E ficaram, e ainda tem muitos, eu quero que fique ali na calçada, vai, canta uma musiquinha, faz qualquer coisa para conseguir um euro e comer um pedaço de pão. Eu quero mais é que eles fiquem assim. Eu me tornei um pouquinho ruim, não quero que eles morram, não, eu quero que eles sofram muito. Porque, assim, eu acho muito triste, porque as favelas, eu trabalhei em muita favela no Brasil, trabalhei na CAT, no Terreirão, aliás, ajudei a construir aquilo, no Morro dos Prazeres, enfim, uma série, Cultura Viva, vários. E onde eles não têm muito, por exemplo, como aqui, África, Guiné, eu conheci Guiné, né? O que vai ser dessa gente? Quem tem ainda a sua casa ali, o que vai ser dessa gente? Ainda vai fazer uma direta já? Seria ideal se não tivesse a pandemia, né? Mas como tem, e eu penso na vida das pessoas, até desses energúmenos, eu não sei qual seria a solução, realmente não sei. Léo, desculpe. Léo, você consegue enxergar alguma coisa desse momento com as diretas já? O que você vê nesse cenário? Olha, eu vejo, obviamente, toda a articulação, é mais ou menos o que a Tássia falou, mas agora com outras palavras. Eu vejo uma articulação das elites da mesma forma. Nós não temos uma conexão entre os grandes atores de esquerda. Nós temos um problema muito sério hoje. E é até aí que a gente consegue ver o porquê que existe uma perseguição tão grande contra o ex-presidente Lula e o porquê que eu considero o ex-presidente Lula como a chave. O ex-presidente Lula é aquele que a elite não conseguiu comprar. E hoje eu vou falar de dois personagens bem conhecidos aqui, o ex-presidente Lula, a elite não conseguiu comprar, como a elite não conseguiu comprar e adaptar o ex-presidente Lula ao neoliberalismo, a elite preferiu colocar o ex-presidente Lula na cadeia, porque ele seria obviamente eleito. Por outro lado, a elite consegue fazer personagens que parecem ser políticos ligados à sociedade, mas na verdade são políticos que estão lá para fazer, falando que estão fazendo uma coisa, mas na verdade estão fazendo um trabalho para as elites da mesma forma. Vou citar a Tabata, que fez a campanha dela criticando a reforma da Previdência, mas o primeiro ato dela no Poder Legislativo foi trabalhar pela reforma da Previdência. Então a gente percebe uma coisa, existe uma diferença muito grande entre o discurso político e a atuação política. O Bolsonaro, ele inclusive fez vários testes desse tipo. Ele criticava uma determinada coisa nas suas redes sociais, mas votava a favor daquela coisa como parlamentar. Esse detalhe, ele é muito importante nos dias de hoje. Por quê? A gente está vendo esses movimentos acontecendo contra o Bolsonaro, mas não são movimentos no sentido de devolver a democracia para o Brasil. A única forma de você devolver a democracia para o Brasil é compreendendo que você não pode tirar do povo o direito de votar em uma determinada pessoa porque o Poder Judiciário assim decidiu. Se nós estamos vivendo uma situação em que o poder emana do povo, não tem nada mais soberano do que a eleição para presidente, o que significa que não há possibilidade constitucional de você aplicar a lei da ficha limpa na eleição para presidente da República. É totalmente contraditório. O poder emana do povo, mas se o juiz decidir que o povo não vai poder votar naquele candidato, o poder passa a emanar do juiz. Então, a gente consegue perceber que toda essa articulação que está acontecendo nesse momento é uma articulação no sentido de trazer o que o Rubens falou de uma forma maestral, um salvador da pátria. Mas esse salvador da pátria não é uma pessoa que vai ser escolhida pelo povo, é uma pessoa pré-escolhida pelos juízes para poder participar do pleito eleitoral. Ou seja, estamos vivendo um momento em que nós não
temos as mesmas características do diretas já, porque nós estamos convocando eleições quase que indiretas. Por quê? Quem vai poder competir para presidente se a gente tiver eleições esse ano? Primeiro, os juízes vão decidir. Então, nós estamos tendo opções entregues pelas elites, ou seja, a elite pensa, não, o Lula eu não posso comprar. Como o Lula eu não posso comprar, eu tiro o Lula fora das eleições com uma manobra judicial. Agora, aquele candidato que está se propondo como sendo alguém de esquerda, né, aquele fulano, aqueles... eu vou trabalhar em cima dele para dar a ideia de que ele é um herói contra o bolsonarismo, um herói contra a crise, porque ele eu consigo controlar depois. Então esse é o detalhe, né? E qual a diferença? A diferença básica é que o Lula já passou fome. É uma coisa muito simples, a diferença é muito simples. O Lula passou fome. O Lula sabe o que é passar fome. O Lula sabe o que é pessoas crescerem sem a oportunidade de estudar e não conseguirem alcançar um determinado patamar porque não tiveram a oportunidade de estudar. O Lula sabe o que é um povo passar fome porque aquele país está sendo prejudicado por países desenvolvidos. Agora, por mais que a gente tente extrair de uma figura bizarra como o Dallagnol boas intenções, é impossível. Talvez o cara nunca tenha visto um pobre diferente daqueles que trabalham no seu condomínio. Então existe essa diferença. E o que eu consigo ver nesse momento? Eu consigo ver toda uma estratégia desenhada no sentido de criar a impressão na cabeça dos eleitores contra o Bolsonaro de que um possível salvador da pátria vai vir dessas manifestações. Mas aí entra a irresponsabilidade que a Tássia está falando, por isso que eu não fiz nenhum vídeo apoiando esse movimento, porque eu acho que não é hora da gente ter movimentos de rua. Eu acho que todo o trabalho de comunicação nesse momento deveria ser voltado a explicação do povo brasileiro do que foi a Operação Lava Jato. O primeiro passo não é tentar criar um Lula herói. O primeiro passo era mostrar para o povo brasileiro a finalidade de destruição da economia nacional através da Lava Jato, porque aí tudo aconteceria automaticamente. A imagem do Dallagnol cairia, a imagem do Moro cairia, e as pessoas que quebraram por causa da Operação Lava Jato começariam a entender por que quebraram, e com uma coisa muito interessante, que é o inimigo externo. A gente conseguiria deslocar a ideia de que o meu vizinho é inimigo porque votou no Bolsonaro, mas o meu vizinho é inimigo porque votou no Haddad. A gente conseguiria deslocar esse inimigo para fora do Brasil, ou seja, lá de fora pilotaram uma estratégia de destruição da nossa economia. O inimigo está lá fora. O meu vizinho votou no outro cara, mas ele está correndo atrás da mesma coisa que eu. Enquanto a gente não trabalha essa estratégia, a gente está criando uma situação muito confortável. Por quê? A gente está criando uma situação de uma briga na qual nós não participamos diretamente, então as torcidas estão quebrando pau lá na rua, os bosta, com perdão da palavra, mas é como o Bolsonaro se refere aos seus apoiadores nas ruas, os bostas estão lutando contra as torcidas organizadas, e esse conflito é um conflito muito confortável para a imprensa, é um conflito muito confortável para os políticos, porque eles não estão lá diretamente tomando pancadas, eles não estão se expondo diretamente. Eu acho que hoje o movimento real de salvação do povo brasileiro, ele não é só um movimento de rua, principalmente nessa condição de pandemia, principalmente um movimento de rua controlado pelos autores do golpe. Que essa é a grande realidade. A Globo vai protagonizar a retirada do Bolsonaro para depois colocar o Moro. Eu acho que hoje a gente deveria ganhar na informação. E a informação mais importante, e eu digo isso há 5 anos, é a informação de como a Lava Jato quebrou o Brasil. Porque aí vai doer no coração do cara que foi prejudicado. A minha empresa quebrou por causa daquele desgraçado. Realmente, eu parei de vender, por exemplo, cerâmica, porque a Odebrecht parou de comprar. A culpa é daquele desgraçado. Eu vejo dessa forma. Eu consigo ver, na verdade, um novo golpe sobre o golpe. Agora um golpe para legitimar o que o Rubens falou aí, um novo herói, né? Sei lá, um salvador da pátria que, na verdade, não vai salvar ninguém, pelo menos, dessa pátria. Essa parte, Léo, que você falou, né, da conexão daquilo que foi engendrado fora do país, no começo, quando nós levantamos essa questão, diziam que era uma teoria da conspiração. Muito se falou, se publicou nesse sentido. Até que nós conseguimos provar que um procurador norte-americano fez uma exposição dizendo que havia construído, ajudado a Lava Jato, informalmente, a construir o caso do ex-presidente Lula. Então,
Então, me parece que os elementos que nós já temos hoje são mais do que suficientes para revelar que isso não foi simplesmente uma coisa que nasceu em Curitiba. Isso foi um movimento que veio efetivamente de fora para dentro e com, como você bem colocou, com objetivos muito claros. Rubens, nós estamos partindo já para mais de 1 hora de live, muita gente aqui nos assistindo, mandando mensagens. Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, né, nesse momento, né, de bastante dificuldade aqui do nosso país, tanto na questão da saúde, como as dificuldades econômicas, políticas? Qual a mensagem que você gostaria de deixar para todos que estão nos assistindo? Olha, finalizando aí a participação, né? Como são visões da pandemia, a gente está abordando uma série de coisas aí do passado, que está acontecendo agora, e provavelmente que estão esperando para o futuro, né? Que é dentro de uma estratégia. Essa variante do vírus era uma coisa que não estava na equação até ano passado. Então, é uma coisa que surgiu. E, como tudo, né? Na nossa política brasileira, a vida humana vale muito pouco, tá? Então, o que eu posso falar para vocês, como cidadão, como operador de direito, que tenham alguns contatos aí, procura pesquisar na internet informações. Essa pandemia, ela não é fictícia, ela é real, tá? Essa questão do pessoal ir para a rua para poder fazer manifestação, porque você tem um grupo, né, dos bolsominions que já estavam ocupando as ruas, porque eles não acreditam no vírus, não acreditam nessa circunstância, e havia uma necessidade de se combater essa ocupação, né, esse movimento, e aí está tendo esse confronto externo e tal. Dá a impressão que se a gente falar alguma coisa contra isso, aí está jogando um balde de água fria, ou pano quente, ou está sendo uma esquerda mole, etc., coisa desse tipo. O que eu posso falar para vocês é que o vírus é real, tá? Os cientistas não sabem exatamente o que ele é. Esse comportamento do Brasil, que foi parecido com o dos Estados Unidos, até porque o Trump e o Bolsonaro eles têm praticamente a mesma abordagem, né, em relação a alguns assuntos, e em relação à pandemia foi também muito parecido. Os Estados Unidos é primeiro lugar, né, em contaminado e mortos, e o Brasil está caminhando aí para até ocupar esse lugar em relação aos Estados Unidos, porque aqui se agrava as condições pela precariedade, como a Tássia falou, a pessoa mora em favela, não tem acesso à água, não dá para fazer a higiene de modo frequente, porque quando você não tem vacina, você não tem remédio, a única saída é você não se contaminar e não contaminar ninguém. E você só consegue isso através de um asseamento, de uma higiene constante durante o dia, um isolamento e tal. Então, isso não é possível. Eu só posso dizer a vocês, para relação à pandemia, é real, tem todos os problemas que a gente está falando aqui, que o Estopa está abordando com maestria, que o Zanin está conduzindo de uma forma maravilhosa, que a Tássia está aqui incentivando o pessoal a questionar, a participar. Tudo isso é muito relevante, muito importante, mas sem vida você não tem futuro. Se você estiver morto ou doente, com uma sequela muito profunda, porque ainda tem isso, né? Ela não só mata e você fica, não tem só morrer ou ficar curado. Você pode ficar sequelado, com o pulmão danificado, com o rim danificado, com o coração danificado. Não é uma gripe, é um vírus complicado. Então, por favor, tá? Quem puder ficar em casa, fique em casa. Quem puder influenciar para que os políticos decretem um lockdown, para poder achatar a curva de contágio e, de repente, nesse meio tempo, aparecer uma cura, algum paliativo, façam isso, porque o principal é a vida. Da vida você tem projetos. Sem vida você não existe, não tem nada. Então, fique vivo. Muito bom, Rubens. Agora eu vou passar para a Tássia fazer as suas considerações finais. Tássia, olha, eu já sabia, mas assim, a nossa live mostrou o quanto você realmente é querida. Não param de chegar aqui mensagens muito elogios para você. Ninguém está a me xingar?
Não, eu só vi elogios. Que bom. Tássia, Não, como é que tem... que mensagem você deixaria aqui para todos que estão nos assistindo sobre esse momento? O que você gostaria de deixar de mensagem para os nossos aqui espectadores? Alguma coisa mudou aqui na tela. Então, como o Dr. Rubens acabou de dizer, eu sei que é muito difícil, né, quando se tem, por exemplo, na favela, num barraco moram 10, 15 pessoas. É difícil você falar para uma pessoa não vá para o trabalho, porque você pode morrer. Aí ela vai perguntar como é que eu vou dar comida para os meus filhos, não é? Aqui em Portugal é diferente, a gente tem ajuda de pessoas que... Os próprios portugueses pegam as coisas e levam para os mendigos na rua e botam num lugar seguro, separado, é totalmente diferente do Brasil. Então, eu sei a realidade, é muito fácil falar, fica em casa. Mas é muito fácil também dizer, então, eu aconselho que fique, mesmo com muita fome, sei lá, plantam alguma coisa no quintal. A favela, por exemplo, eles sabem muito, né, como lidar com isso. Tem um galinheiro, sei lá, é difícil, é muito difícil falar para essas pessoas mais necessitadas, fiquem em casa. Mas é um absurdo quando eu vejo aquela carreata de carrões do ano falando, vão trabalhar, ou seja, porque essas pessoas têm os serviçais, não é? Tem a babá, tem a faxineira, tem a empregada. E quando eu vejo aquela criatura, e a secretária, que eu já nem sei mais o que ela é, a apoiar nas redes sociais isso, e cantar naquele programa que aqui repercutiu demais, como é que ela pôde cantar aquela música da ditadura e falar, mas falaram tanto do palhaço, eu vou terminar assim, tanto do palhaço, do pum do palhaço. A história do circo, ela é riquíssima. Ela resumiu a vida de um palhaço por um pum. E cantar aquela música foi um confronto. Então, eu espero não desafinar, mas eu queria dizer para ela e para todos os meus amigos de todas as favelas, todos os meus amigos do Brasil, inimigos também, que podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Zequete, ela não deve conhecer, mas muita gente conhece. Fica em casa. Tá sem som, Cristiano? Muito bom, Tássia, cantou muito bem. Não, podia Super... melhorar, vou melhorar. Não, Podem muito me bom. prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro, e agora eu vou fazer a dancinha dela. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu ponho um osso e deixo a sopa. Deixa andar, deixa andar. Zequete! Muito bom. É Brasil, muito isso bom. é Brasil. Não Muito aquela bom. música escrota. Enfim. Muito bom. Léo, as suas considerações finais aí, a sua mensagem, a sua visão, o que você pode deixar aqui um pensamento para todos que estão aqui nos assistindo? Bom, eu acho que nesse momento que a gente tem que fazer é exatamente, resumindo a frase do Rubens, se você pode ficar em casa, fique em casa. Agora, se você tem, né, familiares mais velhos, principalmente, você tem que sair de casa. A gente sabe que tem profissionais que não podem parar, o médico não pode parar, enfermeiros não podem parar. Tente, de uma forma ou de outra, né, se unir aí a outros profissionais da mesma área, consigam um lugar diferente para viver. Essa parte de serviços de primeira necessidade, as pessoas precisam continuar, mas se elas podem se isolar, aqui em Ponte Nova, por exemplo, o coronavírus começou com um viajante. Então, a pessoa que precisa, né, transportar produtos aí, ela
chegou em Ponte Nova, voltou para Ponte Nova com o coronavírus. O ideal é que essas pessoas que precisam sair, precisam trabalhar, elas tenham consciência e fiquem, né, numa espécie aí de quarentena com outras pessoas que estão vivendo nessa mesma situação. Eu sei que é difícil a ideia de não voltar para a família, mas também foi falado aqui hoje, né, também pelo Rubem, né, depois de morto não adianta mais nada, então é melhor você ficar longe da sua família um pouquinho agora, se você precisa trabalhar, do que você eventualmente perder sua família porque levou uma doença para dentro de casa, né? Então fique em casa e aproveite seu tempo para conscientizar os demais. Eu acho que agora é o momento que todos têm condições de vencer o orgulho e entender. Isso é muito importante. Nós precisamos entender que o que aconteceu com o Brasil, o que aconteceu com aquele primo chato, com aquele tio chato que virou bolsonarista, que começou a lutar contra a corrupção, é um trabalho muito preciso de comunicação, uma coisa realmente muito evoluída. Então, muitas pessoas foram feitas de idiotas. Eu costumo brincar aqui, tem dois advogados aqui, eu vou até falar, imaginem o seguinte, imaginem, por exemplo, um fórum em que o juiz é respeitado como a autoridade máxima, agora imagina o que é um juiz que apoiou o bolsonarismo por questões ideológicas, hoje ser visto pelo faxineiro do fórum como um grande idiota, né? Imaginem onde nós chegamos com o fanatismo político no Brasil. Pessoas que antes eram admiradas, hoje são vistas como idiotas, porque a questão emocional foi muito forte. Então é preciso entender que foi um trabalho muito minucioso e depende de nós vencer esse orgulho e, de uma forma ou de outra, né, trazermos para o nosso lado essas pessoas que foram envenenadas. E tem que começar, né, por um trabalho nosso. Não adianta, a gente não vai conseguir fazer um bolsonarista se arrepender e cair de joelhos pedindo perdão. A gente tem que conquistar esse cara e falar, olha, você sabia que o ser humano erra mesmo? Né, ou nem falar que ele errou, não, agora, né, que o Bolsonaro mostrou que não é aquilo que parecia, vamos trabalhar para limpar a sujeira, né? Então é conquistar mais brasileiros e crescer o time. Não adianta a gente imaginar que a gente vai continuar levando um Brasil dividido. O negócio é unificar no lado certo. Eles conseguiram se unificar no lado errado, agora é unificar no lado certo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima, né? Obrigado, Léo. Olha, foi muito bom hoje poder conversar com vocês, poder participar, né, dessa live com a Tássia Camargo, grande amiga, Leonardo Estopa, Rubens Rodrigues. Eu acho que foram deixadas aqui algumas reflexões, algumas mensagens importantes. Claro que cada um pode ter uma visão diferente, mas ter a oportunidade de um debate qualificado como esse é sempre muito importante. Eu também, né, gostaria de dizer que a situação do nosso país é muito, muito complicada, muito difícil. Nós vivemos nessa pandemia que não foi jamais cogitada, agravando, né, um quadro que já estava presente, como foi dito aqui, sobretudo pelo Leonardo Estopa, e agora acho que o principal a fazer é darmos a nossa contribuição àqueles que podem realmente ficar em casa, que podem contribuir para que esse quadro da pandemia se estabilize, seria muito importante. E também continuarmos com essas reflexões de forma que a gente possa efetivamente contribuir para a democracia do nosso país, para restabelecer na sua plenitude tudo aquilo que foi perdido num passado próximo e que a gente ainda pode recuperar. Tá bom? Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada.